Boa noite a todos, que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a nossa mensagem inicial. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Obrigado, Cláudio, Ricardo. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: ganhar, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a alma? São palavras de Jesus que estão em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. As criaturas da terra, de um modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem, nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assabancar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganhar. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucro almeja, a que fim se propõe em suas atividades na terra. Os teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras,
ou patrimônios fadados ao apodrecimento. Renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perder a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Bom, é sempre um conflito isso, né, meus irmãos? A gente tem sempre a busca das coisas materiais. E Jesus falou, não há problema nisso. O problema é que nós canalizamos as nossas energias para as coisas materiais e esquecemos de conquistar valores que são eternos, que são vencer as nossas imperfeições. E cada um sabe as suas dificuldades, as suas limitações. Ninguém precisa botar o dedo na nossa ferida, não. A gente se conhece. Mas é difícil e às vezes a gente não tem a força de vontade de lutar. Porque é cômodo. E aí, como a nossa irmã Mônica sempre fala, né? Dá o exemplo, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, quem quiser me aceita assim, mas o problema não é o outro me aceitar assim, não. O problema é que eu estou desperdiçando um tempo sagrado que nos foi emprestado, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar para a pátria espiritual. Então a gente acha muitas vezes que ainda está jovem, ainda estou com saúde, tenho todo o tempo do mundo, aí se acidenta ali na esquina, pronto, desencarnou cheio de saúde. E aí quando a gente vai na pátria espiritual que fizer a reflexão do que nós fizemos ou deixamos de fazer, aí bate o arrependimento, né? Bate aquela tristeza, por quê? Porque a gente poderia ter aproveitado muito mais no sentido de coisas que são eternas. E isso passa por amar a nossa família, por dar um abraço na nossa família, nas pessoas que a gente ama. Você é muito importante para mim. Bom dia, tenha um ótimo dia. Olha, qualquer coisa, estou preocupado com você, está passando dificuldade, estou contigo. Gente, esses valores são eternos. Que a gente demonstrar amor para aqueles que Deus colocou no nosso convívio. E muitas vezes a gente está preocupado com o mundo lá fora, porque eu tenho que sair, tenho que conquistar, tenho que trabalhar, tenho que ganhar, tenho que pagar. E a gente esquece que do nosso lado tem pessoas que a gente ama e esse amor é eterno. As coisas materiais vão ficar aí, né? E a gente vê muitos casos, a pessoa tinha um apego, morre, o filho joga fora, aí fica apodrecendo o carro na garagem, ou é a casa que quando vê está em ruína, puxa, num casarão, mas está em ruína, o dono da casa que desencarnou, tinha um apego danado à casa, desencarnou, os filhos já têm as suas vidas, já têm suas casas ótimas, graças a Deus, e a mansão ficou para lá, virou ruína. Então, não é que a gente não tem que cuidar das nossas coisas, ou conquistar coisas materiais, mas a gente tem que estar atento, porque nós temos muitas coisas importantes a conquistar e que são eternas. As coisas materiais são para esse momento, nossos gozos, nossos prazeres mundanos, mas eles vão passar e eles vão ficar aí. A gente só recebeu por empréstimo. A gente comprou com o nosso dinheiro, mas não é nosso. A gente vai desencarnar, não vamos levar para a eternidade. Então, meus irmãos, que a gente possa, né, conquistar assim, valores, que a gente possa estar atento a esses sinais, que a gente possa melhorar um pouquinho a cada dia, aproveitando a misericórdia de Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por esse momento reunidos na Tua casa. Obrigado, Jesus, médico dos médicos e mestre dos mestres, pelos ensinamentos e por cuidar de cada um de nós e por estar reunido conosco nessa reunião, como nos ensinou, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estaria. Obrigado, Mestre, pela sua companhia. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação a essa casa, por tantos trabalhos que a casa realiza que nós nem temos conhecimento, porque ainda não enxergamos com os olhos da alma. Obrigado, os amigos espirituais, dedicados companheiros e mensageiros de Deus, incansáveis no amor ao próximo, e que esses irmãos possam nesse momento envolver, amparar, inspirar a nossa querida irmã Rosa, que fará uso da palavra essa noite, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos trazer a confiança, que vai nos trazer a inspiração de que temos amparo de Deus e que dias melhores sempre virão. E assim, Pai,
agradecidos pelo momento na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez. Chegar pra lá um pouquinho, senão tu vai ficar com a luz nos olhos. Aí, dali. Senão a luz vai ficar no seu rosto, vai te atrapalhar. Estamos aqui mais uma vez, para estudarmos o Evangelho de Jesus. A gente dedica as terças-feiras, geralmente, o tema é esse. E como eu não tive muito tempo de escolher, aí a primeira inspiração que veio foi esse tema que nós vamos falar hoje, que é a indulgência. Ela está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí eu peguei só um item, porque o capítulo é grande. E como a gente tem ouvido aqui os palestrantes falarem, nas bem-aventuranças, aquela fala de Jesus, para consolar o coração daquelas pessoas aflitas, para aqueles oprimidos, pobres. Então, quando ele vai no Sermão do Monte, ele consola aquelas pessoas. E aí essa parte, quando ele diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, quer dizer, aqueles que têm misericórdia, que têm sentimentos, que têm pena, que olham, enxergam o outro. E aí, essa parte aqui que nós separamos, quem fala é José, um espírito protetor. Então, o que é indulgência? Indulgência é o sentimento fraternal, que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Aí a gente vai dizer assim, poxa, Rosa, nós não somos Madre Teresa de Calcutá para perdoar todo mundo, para aceitar todo mundo, aceitar tudo. Vamos raciocinar? A nossa doutrina é a doutrina da razão. Então nada que é falado é imposto. É entendido. Se não é entendido, eu não vou fazer, não adianta. Porque nós não somos autômatos, não somos robôs, que repetem aquilo que falam pra gente, ou que nos programam. Não, nós somos seres pensantes, inteligentes. Então, assim, fujam de lugares, em que não te deixam pensar. É uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. E por muito tempo, nós ficamos assim, com antólios, que chamava aquilo que o cavalo usa assim, que só olha para frente, não olha para os lados. Então, vamos observar aonde a gente está, vamos observar o que nos é dito, vamos tentar entender e vamos aceitar ou não. Quando a gente não está satisfeito, a gente, vai e procura outro lugar. Então, como estamos numa casa espírita, ele começa dizendo assim, José, esse espírito protetor, espíritas, ele fala direto para os espíritas. Então, aqui nós estamos numa casa espírita. Se a gente tivesse em outro segmento religioso, a gente poderia falar diferente, mas nós estamos aqui numa casa espírita. Então, se eu estou numa casa espírita, ou eu conheço alguma coisa da doutrina, ou eu tenho simpatia pela doutrina, ou eu estou tentando entender a doutrina. Por quê? Às vezes a gente está no espiritismo, mas às vezes o espiritismo ainda não está em nós. Mas, de alguma maneira, eu já ouvi, eu já li, então eu estou buscando. Então, o que nós falamos aqui, estamos falando para espíritas. E aí ele diz, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.
nós estamos vivendo momentos, né, que a gente parece até que a gente está retrocedendo, né? Porque a gente vê situações acontecerem, né, que dizem assim, não é possível uma pessoa, né, fazer com o seu próximo coisas que são absurdas, que nem com o animal a gente faz, porque a gente ama o animal também, né? A gente tem que ter respeito, eu não gosto, pelo menos respeito eu tenho que ter o animal, e eu não estou fazendo nem com o meu irmão. Então, se somos espíritas, nós temos obrigação de entender, obrigação de usar da indulgência. Por quê? Ah, mas porque eu tenho que ser bonzinho? Por que eu tenho que ser bonzinho? Por que eu tenho que fazer as coisas certas? Porque como espírita, primeiro, eu acredito em Deus, eu acredito que sou um espírito imortal, eu acredito na comunicação com os espíritos, que somos nós, sem o corpo de carne, né? A gente acredita que há comunicação entre os dois planos, e eu acredito que vou voltar. O espírito é reencarnacionista, então eu vou voltar. Então eu jogo para frente uma coisa que, se eu não fizer agora, ela vai cair no meu colo numa próxima encarnação. Eu estou destruindo o planeta. Que se dane, eu não estou mais aí. Eu deveria pensar pelo menos nos netos, bisnetos, tataranetos, mas não pensa nisso. Mas não são só, eles serão nós mesmos que reencarnaremos. Então, que planeta que nós vamos encontrar? O planeta que nós destruímos. Então, se eu sou espírita, eu tenho que pensar dessa maneira, eu tenho que ser inteligente. Quando eu sou indulgente, quando eu olho para o meu irmão, né, e tenho carinho e cuidado para ele, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Eu ajudo, né, eu tenho compreensão com ele, mas o primeiro a ser beneficiado sou eu, porque eu estou tendo uma atitude boa. E a gente, às vezes, não raciocina isso. É claro que a gente não faz por interesse, né? Eu vou fazer o bem porque eu vou receber de volta. Não, é instintivo. A gente faz por fazer, não é para ganhar nada em troca. Se fez, já não é mais caridade. Aí é interesse, aí é troca. Eu faço a promessa lá para o santo me fazer aquilo que eu quero, e eu vou fazer lá as coisas que eu prometi. Isso aí é jogo de interesse, isso aí é compra, isso aí é propina, né? É suborno, é tudo isso, não é? As coisas têm que ser de coração. Saiu do meu coração, eu fiz. Posso até não ter feito como deveria, mas fiz. E aí ele continua: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, né? Então, isso aqui é uma norma de conduta que a gente, de vez em quando, a gente tem que parar e para ler. Para que serve o Evangelho? Para a gente ler, refletir e ver como é que eu estou agindo. Será que é isso que está acontecendo? A gente evita falar? Ou é o contrário que está acontecendo? Eu escuto alguma coisa, eu já saio repetindo. Eu recebo uma mensagem no celular e já saio passando. Ele até limitou a 5 pessoas só para poder segurar um pouco, né? Para dar tempo de alguém dizer assim: epa, peraí, isso é mentira, para aí, paga tudo, né? As fake news, né, que a gente está vendo aí. A pessoa não se preocupa em saber se é verdade. Às vezes você vê uma notícia e eu falo assim, eu tenho memória visual, né? Aí às vezes assim, eu já vi isso aqui alguma coisa. Aí você vai ver, a notícia é de 1, 2, 3 anos atrás. E o pessoal já está compartilhando. E aí, isso vai prejudicar alguém? Claro que vai. Porque aquela história que a gente já falou aqui, até o Jonas falou uma do veneno, depois a gente até vai falar nisso. Aquela história do travesseiro de penas, né? Tem vários tipos, né? Aí o cara fez lá, falou uma mentira na cidade, desonrou a pessoa com a mentira, e aí ele se arrependeu, né? Aí pediu perdão lá pro padre, o religioso. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou te perdoar, faz o seguinte, pega um travesseiro,
vai lá no monte, rasga e joga as penas fora. E amanhã você volta aqui. E aí ele fez isso. Ah, então amanhã eu vou ser perdoado. Aí ele volta lá, fiz isso, joguei. Aí ele falou assim, bom, agora você espalhou as penas, agora você junte todas elas. Quando você encher de novo o travesseiro, você vem aqui que eu te perdoo. Ah, mas isso é impossível. Claro que é impossível, o vento já levou tudo. É o que acontece com a mentira, é o que acontece com... Você não consegue consertar, você conserta uma parte para alguns, mas não para todos. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente reproduz, né? A gente não tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar menos. E aí, continuando. Oculta-os, né? Quando a gente vê o defeito, vamos lá, vamos dar um tempo, né? Oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente, quer dizer, da pessoa, né? E se a malevolência os descobre, quer dizer, a língua ferina os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escuta plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então tem gente que faz de propósito, finge, ai, desculpe, mas não, foi por intenção mesmo, quis prejudicar, quis magoar, quis ferir mesmo, né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo este caso tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados, quer dizer, quietinho, né? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais? Então, às vezes, eu critico em alguém aquilo que eu faço. Não tem gente assim? Então, como é que eu vou criticar o outro se eu sou imperfeito, né? Visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado, ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar com o que fazem os vossos irmãos, quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Então eu tenho que ter censura para comigo, porque eu sou um indivíduo sozinho. Hoje eu vi, né, com a morte da Glória Maria, um pedaço aí que estão reproduzindo do que ela falou, né? Então ela sempre foi uma pessoa que venceu barreiras, mas que sofreu também muito, né? Então ela diz que ela não se importa com o que os outros falam, que ninguém compra, nem investe. Aí ela diz assim, eu vou morrer, ninguém vai morrer por mim, ninguém vai me substituir no caixão. Todos nós somos individualidades. Quando nós chegamos lá em cima, mas o fulano, não interessa fulano, é você. Somos nós que vamos prestar conta dos nossos atos. Então vamos nos preocupar conosco, vamos nos preocupar com as nossas imperfeições. Por quê? Quando a gente fala em indulgência, né, que é essa benevolência para com o próximo, né? E aí a gente está seguindo o mandamento de Jesus, né? A gente tem que se preocupar porque todos somos imperfeitos. Vivemos num mundo de provas e expiações. Por quê? Porque somos todos imperfeitos. O homem ainda é muito cruel. E tem pessoas que se comprazem em machucar o próximo. Se faz de amigo, se faz de bonzinho, mas ele está ali que é para pegar o teu momento de fragilidade e aí ele fica feliz, porque te fez sofrer, te fez chorar, né? Então, isso é o que a gente tem que combater em nós, porque eu percebo no outro, mas eu não percebo em mim. Às vezes, eu falo uma frase que pode estar magoando uma pessoa. Desculpa, eu não percebi. Então, tome mais cuidado.
preste mais atenção, se ocupe como ela falou, ninguém me veste, ninguém me calça, eu vivo a minha vida, então eu faço o que eu quero. E eu vou responder por isso. É claro que nós temos sempre que, na nossa conduta, procurar ser o melhor possível. Nós temos um limite, porque somos imperfeitos, perfeição só Jesus. E aí ele vem como humano. Ele não precisava, porque ele já era espírito superior. O planeta foi criado para que ele governasse, para que ele viesse e nos desse uma nova oportunidade. Mas ele veio num corpo de carne, ele veio passar por todas aquelas privações para mostrar para nós que nós também podemos vencer. Não igual a ele, né? Mas nós podemos vencer. Mas a gente se acomoda, né? E a gente, ao invés de nos preocuparmos com a nossa vida, a gente fica se preocupando com a vida dos outros. Se eu não posso fazer nada pelo meu próximo, pelo menos que eu não atrapalhe a vida dele. Já é de bom tamanho, né? Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros, e lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurar. Então, o que eu censuro no meu irmão, Deus perdoa, porque Ele sabe das dificuldades. Porque às vezes, quando nós erramos, às vezes a gente não erra de propósito, não. Às vezes a gente erra por ignorância, às vezes a gente erra porque pensou que daquela maneira seria melhor, né? Então, e Deus está vendo tudo isso. Por quê? Porque se está gravado na nossa consciência, ela reflete, né? Então, se Deus perdoa, eu vou criticar, né, o meu irmão? Porque conhece o móvel de todos, quer dizer, Deus, né? Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, que anátema é uma reprovação, é uma maldição, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então, às vezes, aquele a quem eu estou condenando, repreendendo, né? Eu fiz pior do que ele. Porque para censurar, para criticar, para linchar, tem um montão, e a gente está vendo aí, gente, é a realidade que estamos vivendo. São as mentiras, são as injustiças, né? A pessoa ali diz que é ele sim. Quantos casos a gente está vendo aí, até de linchamento, né? Ah, porque é parecido, né? Esse negócio de reconhecimento é uma coisa terrível. Porque você vai reconhecer uma pessoa, vou lá reconhecer um criminoso, caramba, se eu errar, eu vou condenar uma pessoa inocente. Quantos casos a gente está vendo por aí? Agora, felizmente, a gente tem, né, pessoas que brigam, né? Tem a imprensa que fica em cima, então muitos casos estão sendo resolvidos. Mas quantos outros casos não estão sendo resolvidos? E quantas pessoas até morrendo por causa disso? Por causa da nossa invigilância, da nossa inconsequência. Então vamos calar a boca mesmo. Eu não tenho certeza, eu calo a boca. Nós temos que condenar a nós mesmos primeiro e não ficar condenando os outros. É aquela coisa eu ia falar um ditado do passado, mas deixa pra lá. Que agora a gente não pode falar nada, que senão a gente cai lá naquele... como é que chama? Cancelamento? Não é nem cancelamento, não. Você fala uma coisa e vai, né? Deixa pra lá. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Então, eu posso me criticar. Poxa, caramba, fiz isso, tem errado. Eu posso me criticar, mas o outro, eu tenho esse direito? Eu não sou juiz, eu não sou polícia. Para isso tem as leis, né? Para isso que tem as leis, né? Vamos deixar lá. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Essa época já passou. Mas ainda tem gente que pensa assim, né? Aí deu uma surra, viu o ladrão, deu uma surra, linchou, bateu. Nem a polícia pode fazer isso. E a gente vê que isso ainda faz lá nos Estados Unidos, né? A gente vê ainda isso acontecer, né? Resolve. E podia ser o pior dos criminosos. Mas eu vou espancar?
E a gente vê isso ainda. Aí quando a gente fala assim, mas não sou eu. Será que não somos nós? Será que a gente não tem a nossa parcela de culpa? Quando a gente se omite, quando a gente não fala, quando a gente deixa ver o erro acontecer. Porque aqui ele fala, tem uma parte assim até que eu pulei, que a gente não deve divulgar, não deve falar, mas até o momento que aquilo não está demais. Se eu vejo no meu vizinho espancando a esposa, espancando a criança, violentando, eu vou deixar? Eu sei que aquilo está acontecendo, eu vou ficar calada? Não, aí não é disso que a gente está falando, não é essa indulgência que a gente tem que ter com essa pessoa, aí tem que ter a lei, se ele fez errado, fez, e agora a gente tem muitas fontes, né, para denunciar, né? Então não vamos permitir, eu vou permitir, eu sei, estou escutando lá a criança, até perigoso, né? Então tem criança que é chorona, o meu genro estava falando que ele ficou, que o amigo dele ficou apavorado que escutou no elevador, o cara falou assim, caramba, tem uma criança aí que chora, a gente tem que ver se ela está sendo espancada. Aí ele ficou quietinho, que era a filha dele, que era chorona, manhosa, por qualquer coisa chorava, ele falou que ficou apavorado com aquilo, né? E a gente também tem que observar, às vezes não é, mas às vezes pode estar sendo maltratada assim, pode estar sofrendo alguma violência, até sexual. Então isso a gente não se omite não, isso aí a gente vai lá, mas é a gente que vai lá fazer justiça com as nossas próprias mãos? Não, a gente vai e procura denunciar no lugar certo. E aí, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. O Senhor usará da indulgência para convosco, como a indulgência houverdes usado para com os outros. Então tem eu acho até que nesse capítulo tem lá uma passagem de um homem que estava devendo muito ao Senhor, né? Ao Senhor dele. E aí ele não tinha como pagar. Então ele ia ser morto. E aí ele vai, pede indulgência, por favor, me perdoe, eu não consegui pagar, e o rei estava inspirado naquele dia, então falou assim, então tá bom, eu vou perdoar sua dívida, pode ir embora. Aí ele sai todo feliz, pulando, quando ele chega lá fora, ele encontra uma pessoa que deve a ele, e aí ele cobra daquela pessoa o que ela lhe deve. E aí alguém vê, né? E aí é agressivo e tal. E aí alguém viu e vai lá e fala para o rei. Quer dizer, ele recebeu a indulgência, ele foi perdoado, mas ele não teve, para a pessoa que tinha a mesma dívida com ele, a mesma atitude. E aí o que o rei faz? Manda de volta, vai para a prisão, vai para a forca, vai para lá não sei o que, qual era. Por quê? Por causa da sua atitude. Quer dizer, eu quero para mim, mas os outros, quero nem saber. Então, isso é atitude de espírita. Lembra que lá no início ele falou espíritas. Por quê? Porque o espírita é melhor do que os outros? Não, porque o espírita sabe que ele colhe o que planta. O que eu faço, a caridade é para mim. Nós nascemos para quê? Para evoluir. Nós nascemos para nos tornarmos espíritos perfeitos. É claro que a gente vai levar muito tempo. Quando tem aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Essa salvação é a nossa evolução. Nós vamos chegar lá. Jesus falou pra gente que nós seremos iguais a Ele. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se melhorar. A gente vai melhorar numa encarnação? Claro que não. Mas a cada encarnação eu tenho a oportunidade de ir melhorando aos pouquinhos. Aí você vai dizer, mas é injusto. Os outros só se dão bem e eu me dou mal. A cada um segundo as suas obras. Porque às vezes o mal que eu sofro hoje pode ser consequência dessa vida mesmo, a gente já viu isso, né, em causas atuais das aflições, pode ser de agora ou
de encarnações anteriores. Eu posso ter feito nessa encarnação mesmo. Não tem juízo, me endivido, eu faço um monte de besteira e depois vou sofrer. Ah, meu Deus, mas a culpa é de quem? É minha, que não soube gerenciar a minha vida. Então, não tem nada de outra encarnação não, gente. A gente joga para as outras encarnações, mas muita coisa não é não. São consequências das nossas atitudes nessa própria vida. Ou quando realmente, porque às vezes tem aquele que sofre, aí ele está resgatando. Porque o que é preciso para que a gente possa evoluir, subir, né, na nossa escala, né, de progresso? Primeiro, reconhecer o erro. Eu reconheço que errei. Segundo, me arrepender. Porque às vezes eu reconheço, mas não me arrependo não. Bem feita. Fiz, está feito, faço de novo, né? Tem gente que fala assim. Mas eu tenho que me arrepender. São 3 estágios. E o terceiro, reparar. Porque se eu fiz, o outro pode ter me perdoado. Mas a marca ficou no meu perispírito. Eu vou ter que resgatar, de alguma maneira. Ah, vou do mesmo jeito, eu matei e vou morrer. Não. Jesus não disse que um gesto de amor, acho que foi Jesus que falou, nem sei agora até, que um gesto de amor cobre uma multidão de pecados? Eu não preciso pagar na mesma moeda, eu posso pagar com amor. Eu posso pagar pela dor, passando pelo sofrimento, eu posso pagar pelo amor, fazendo caridade. Aí a gente tem milhões de exemplos. A gente tem o exemplo da Madre Teresa, da Irmã Dulce, de Chico. Ele podia falir nessa missão dele, mas ele não faliu, ele foi até o fim. O Divaldo está lá, está sendo beneficiado, a saúde dele está sendo preservada, né? E a gente nem sabe depois dele quem vem, né? Porque tinha o Chico, tinha ele e agora quem vem? Hã? Mas a gente não sabe aonde ainda, né? Tomara, porque a gente precisa de bons exemplos. Precisa aparecer logo. Mas tem muitos anônimos que a gente nem conhece. Tem pessoas, né? Então, quando a gente, no movimento espírita, a gente vai sabendo de uma história de um, de outro, tem pessoas abnegadas e tem pessoas que não são nem espíritas, não tem nem religião, mas fazem tanta caridade. Porque o importante não é o templo religioso que você está. O importante é o sentimento, o importante é a atitude. O importante não é falar, o importante é fazer. Porque tem gente que fala e não faz. Finge que faz. Né? Finge que faz, fala, você olha assim, puxa, fulano, hein? Vai lá ver, não fez nada, faz nada. É tudo papo, né? Papudo. Isso tem de um montão. Mas é isso que Deus quer de mim. Para que a gente possa evoluir, a gente tem que respeitar as leis divinas. E será que a gente está respeitando? E aí ele continua. Aí já é João, bispo de Bordelos. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos. Esse texto aqui, esse pedaço aqui é muito importante, que a gente banaliza o Pai Nosso, né? Fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. É aquilo que eu falei, né? Um gesto pequenino, mas de coração, ele pode anular um monte de coisa errada que a gente fez, mas se for de coração. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, né? Quer dizer, pela oração, mas sobretudo pelos atos. Porque eu posso pensar, eu vou fazer para fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou perdoar. Aí vem a história que ele falou da sogra, né? Que a nora queria envenenar, né? Então, os atos ali, o ato que ela fez, foi mais importante do que qualquer pensamento. Quando ela começou a tratar bem, né?
a sogra, e a sogra recebe aquele carinho, né? E corresponde, e aí acaba aquela dissensão, porque às vezes é só um mal-entendido, gente. Mas a gente é muito orgulhoso, a gente é muito vaidoso. Eu tô com a razão, eu tô certo. Pô, vamos ser mais humildes, é isso que Jesus quer da gente, é humildade. E aí, compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, não esqueçais nunca que pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, por isso é que a gente aqui no Espiritismo, a gente não tem ritual. Porque a gente, aí fala assim, é proibido Pai Nosso na casa espírita? Não. Mas se a gente começar, né, a repetir, termina se tornando um ritual, né? E aí eu nem sei o que eu estou falando. Aí é no automático. Olha como é importante isso aqui. Perdoai, né, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, como é que eu quero que Deus perdoe as ofensas que eu fiz, se eu não perdoo a quem me ofendeu? Eu tenho que entender que Ele que vai sofrer as consequências. Então, quando eu sou indulgente com Ele, aí vem automaticamente o perdão. Perdoo. Se ele não me perdoa, se ele não vai se modificar, o problema é dele. Ele que vai responder por isso. Mas eu já tirei do meu coração a mágoa, o rancor, o ódio, sigo em frente. E ele fica ali, agarrado ao rancor, agarrado à vingança. E aí a gente não evolui, a gente estanca. E aí vem o sofrimento. Pode até não vir, aí vocês podem dizer assim, mas tem gente que está feliz da vida, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem dinheiro, mas é feliz? Será que é feliz? Às vezes a felicidade está numa coisa mínima. A gente associa felicidade, sucesso, né, a bens materiais. Mas a gente carrega esses bens materiais quando a gente desencarna? Não carrega. Caixão não tem gaveta. Não levo nada, nem meu corpo eu levo. Que ele se decompõe, vira pó. O osso fica por aí. Né? O que eu levo? Qual é a bagagem que eu levo? As minhas ações, as minhas atitudes, o que eu fui de bom ou o que eu fui de ruim. E aí, quando eu chegar lá, o que trazes? Ai, meu Deus, o que eu trago? Né? Aí a gente vai botar na balança. Então, tudo que eu fiz de ruim, eu vou ter que reconhecer, né, que fiz errado, me arrepender e pedir misericórdia para reparar. Aí eu venho numa encarnação com o sofrimento e eu me revolto com o sofrimento. Eu sou espírita, eu já sei que se o sofrimento veio para mim, aquilo é bênção. Porque eu estou reparando o meu erro. E aí, dessa maneira, eu evoluo. Eu cresço. E aí eu vou precisar ir para um mundo, um outro lugar, um mundo de regeneração? Não, é aqui mesmo. O mundo de regeneração é esse aqui mesmo. É aqui que nós, quando melhorarmos esse planeta, né, é que nós vamos ter esse mundo de regeneração. Mas o que é preciso? É preciso, uma hora já está chegando, não vou, sempre falta, né? Depois a gente fala em outra oportunidade. O que a gente precisa? A gente precisa ter essa consciência, né, de que somos espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir, e que para evoluir precisamos seguir as leis divinas, quer dizer, as leis de Deus. É tão simples, Jesus simplificou para a gente. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas para eu amar meu próximo, eu tenho que amar a mim. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Se eu não faço por mim? Como é que eu faço por mim? Eu faço por mim tentando me melhorar, tentando fazer com que minha vida seja melhor, tentando ser uma pessoa prestativa. Mas se fulano não merece, o problema é dele. E por causa disso eu vou me sujar, eu vou me tornar pior por causa do outro?
que eu vou carregar? Eu não vou carregar as minhas boas ou más ações? Então, se eu estou sendo mal porque o outro é mal, ele vai responder por ele, agora eu vou responder por mim. Como a Glória Maria falou. No meu caixão, quem vai sou eu. Vai mais ninguém, não. Ninguém vai em meu nome. Ninguém vai viver a minha vida por mim. Quem tem que viver a vida por mim sou eu mesmo. Então vamos refletir, estamos vivendo esses tempos difíceis. Vamos ter misericórdia, sermos indulgentes com essas pessoas. Mas não vamos dar, como é que chama? Spoiler, né? Antigamente falava isso, nem sei agora, que tem tanta expressão nova, né? A essas pessoas. Sai batido. Fulano, oi, fulano, tchau. Não merece. Merece que eu perca meu tempo? Tem tanta coisa boa pra gente ler, tem tanto filme bom pra gente assistir, tem tanto lugar bonito pra gente frequentar. Eu vou ficar perdendo meu tempo com fofoca, com intriga, tomando conta da vida alheia. Deixa o outro, vamos viver. Que é mais caridade do que mostrou Jesus. Aceitou a todos. Todos, ele fez questão. Ele foi para quem? Né? Para aqueles que precisavam dele, para as mulheres que eram oprimidas, para os doentes, até para todos. A história de Jesus é uma história linda. E aquele Jorge também falou nisso, né? Poderia ter vindo, veio, e os outros? Buda, Gandhi, eram pessoas que também estavam na programação, porque tudo está na programação, gente. Nada é por acaso, não. Essa frase já se tornou tão banalizada que a gente não tem nem noção quando a gente fala. Nada é por acaso. Tudo tem um planejamento espiritual. Quando encarnamos, nós planejamos a nossa encarnação. Nós concordamos com ela. A não ser quando o espírito é demais, aí ele vai, né? Tu vai ter que encarnar de qualquer jeito. Não quer, mas vai. Tem um nome que dá que agora eu esqueci. Compulsória. Tu vai. Porque precisa, o espírito precisa evoluir, para evoluir só aqui. Só passando por isso. Né? Então vamos parar, pensar, e a gente com certeza vai ser igual a mulher do veneno para a sogra. A gente vai ver que a vida vai mudar. Quando a gente começar a mudar o nosso pensamento, e não vamos também dar muita força para aquilo que nos faz mal. Me faz mal? Evito. Né? Se eu me sinto bem aqui, eu vou ficar aqui. Se eu não me sinto bem aqui, eu não fico. Vou procurar os lugares aonde eu me sinta bem. Agora, sempre lembrando que temos que ser úteis, temos que melhorar, temos que progredir, tá? Fica aí a mensagem dessa noite, né? E obrigada por me ouvirem e até uma próxima. Bom, os irmãos que vão assistir a nossa palestra, que a paz de Deus continue nos lares e nos corações.